Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosterapies. Pois a partir deste mês de agosto de 2026, eu decidi colocar aqui um tema novo. Dois temas, sendo que nenhum deles se enquadra num signo em específico. Portanto, é uma leitura intuitiva e atemporal. Intuitiva no sentido de vocês escolherem uma das três orgonites que estão aqui de lado, que depois eu faço um montinho, dois montinhos, três montinhos. A cada um dos montinhos eu vou fazer corresponder uma orgonite. E vocês logo no início do vídeo vão escolher qual é o monte 1, 2 ou 3 que vocês vão escolher, está bem? Não quer dizer que não ouçam mais uma outra opção ou que não ouçam as outras duas opções, mas com certeza uma vai bater mais com a vossa realidade que estão a viver neste momento. O outro tema, o outro tema será relacionado com amor, família, amizades, portanto tudo que mexe com o nosso emocional. A outra questão que eu vinha falar era o facto da leitura ser atemporal. E o facto da leitura ser atemporal é, em qualquer momento que vocês abram este vídeo e ouçam este vídeo, ela a partir desse momento vai valer para vocês, está bem? Portanto, não tem... Era o momento certo para vocês ouvirem aquela mensagem, correto? Pronto, independentemente do signo. Isto é para toda a gente. Isto porque nós não podemos ir pelos signos porque nós, não neste tipo de leitura, porque nós temos todos os outros signos também no nosso mapa astral e, portanto, há muita coisa diferente que se podem inserir dentro da nossa realidade, está bem? Portanto, ouçam o vídeo do mês, ouçam o vídeo do ano, ouçam o vídeo do aniversariante se vocês são aniversariantes nesse mês e depois ainda tem os 2 vídeos bónus, que é dos vídeos mensais, aqueles 2 que se sobressaem mais em visualizações, em partilhas, em comentários. Eu escolho os 2 melhores vídeos e vou fazer uma leitura bónus em cima da mensal. Pronto, mais uma vez para ajudar a dar ali uma orientação para quem se enquadrou, ou uma confirmação se realmente os passos que já estão a tomar são os mais corretos para vocês. Pronto, caso tenham dúvidas, né? Caso tenham dúvidas. Pronto, vamos lá embora então, começar aqui a fazer os montinhos. Ora, montinho, 3 cartinhas para o montinho 1, 3 cartinhas para o montinho 2, 3 cartinhas para o montinho 3, agora, ok, pronto, assim e assim. Eu vou deixar aqui de lado a carta que estava a querer pular, o mundo. O mundo. Isto para mim é muito forte. Agora, mais 3 cartinhas da Santa Sara Kali. Adoro este baralho, é lindo, 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 lindo. E se vocês quiserem, eu vendo este baralho. Podem sempre contactar a Maior Gosterapies através da internet, ou se vocês souberem as feirinhas onde eu ando, podem lá ir ver o baralho. Já veem por aqui como é bonito. Este chama muito para mim, sou sincera. Embora tenha o meu preferido, mas este também gosto muito. Muito completo e desenhos lindos que falam connosco. E orgonites também. É algo que eu faço personalizado. Se quiserem algum dia uma peça energética com um determinado propósito, proteção, prosperidade, saúde, enfim, amor, o que vocês decidirem, que precisam ali de um up energético, pode-se fazer sim. Vocês escolhem o modelo, o tamanho, as pedras ou se não souberem escolher as pedras, eu também posso dar uma ajudinha conforme o vosso propósito energético, e eu faço, por encomenda faço orgonites, está bem? Vamos lá embora. Ora, Santa Sara Kali, 3 cartinhas para o montinho 1, a nível profissional, 3 cartinhas para o montinho 2 e 3 cartinhas para o montinho 3.
Pronto, vamos pôr aqui os peixes. Olha, uma abertura a nível financeiro, assim, de repente. Montinho 1, montinho 2, montinho 3. Tá? Façam pausa no vídeo, vejam lá qual é o orgonite que escolhem, ou o número do montinho, tanto faz, que nós vamos começar agora aqui a dar as cartinhas. Vou só aqui pôr para o lado, para começar. Assim. E assim. Pronto. Vamos lá aqui começar a dar as cartinhas do montinho 1. Esta, esta e esta. Esta, esta e esta. Ora bem, a nível profissional, que vai implicar o nível financeiro. Com a carta da morte eu vejo aqui garantidamente algo que cai, e é assim, algo que cai muito de repente, sem ninguém estar a contar. Isto porquê? Porque alguma coisa cai aqui, alguma coisa que estava no oculto, que vem de repente, tem a ver com uma parceria que vocês tenham. Não sei se vocês trabalham por conta própria e isto é uma aliança que vocês têm com colegas, com empregados, mas há aqui um tipo de aliança qualquer ou de parceria, há aqui uma aliança qualquer que de repente vai vir abaixo. É como se seja um golpe, não sei, aqui. Isto vai correr mal, isto vai trazer aqui algo que era ilusório, ok? Uma aliança que parecia que estava consolidada, mas na verdade não está, e a máscara vai cair de repente, por um golpe de sorte. Eu não sei se vocês vão perceber aqui alguma coisa, eu não tenho aqui nada que me diga isso, mas pode ser o caso, vocês perceberem alguma coisa aqui em papéis que não esteja correto, e é a partir dessa descoberta que vocês, uma descoberta feita um bocado repentinamente. Estas duas cartas nos falam em coisas repentinas a acontecerem. Vocês não estão a contar com isso, mas que vai ditar aqui sim um afastamento, um corte, uma morte, uma situação tal e qual como nós a conhecemos hoje. Mas, como nada é por acaso, eu acho que aqui, com a carta da lua a mostrar-vos alguma coisa que está no oculto, e com este corte, este afastamento, esta coisa repentina que surge, isto vai-vos levar a um renascimento. Vai-vos levar a um renascimento que vocês vão vão aqui começar um novo sonho. Com esta estrutura a ir abaixo, eu vejo vocês depois a começarem a construir algo novo, baseado no aprendizado. Vocês a partir dali já sabem o que não devem permitir, o que não devem deixar que aconteça. E vocês reconstroem, nem tudo é negativo. Essa é a verdadeira lição da carta da Torre, não é? A gente olhar para o aprendizado e reconstruir uma nova situação, mas desta vez sem uma base fraca. Ou seja, vão cimentar uma base mais forte, que aguente bem o peso da responsabilidade, que não vá abaixo assim à toa. E isto é muito espiritual. Aliás, temos aqui duas cartas a falar do espiritual. É como se isto tivesse que acontecer para vocês verem algo. Verem a verdadeira máscara aqui de uma aliança. Mas o que é que eu vejo aqui também com a carta da cruz? É a superação do obstáculo. Lá está, tem tudo a ver com o aprendizado.
é a superação do obstáculo. Eu acho que esta queda, este acontecimento repentino vai-vos trazer aqui uma lição que vocês vão saber aproveitar da melhor maneira, sim, ok? E se calhar dar aqui a mão a alguém, a uma aliança que vocês nem sequer estavam a pensar fazer, porque nós aqui também temos o As de Paus. O As são princípios, ok? Ou vocês vão ver aqui a máscara de alguém com quem já têm uma aliança, ou vocês, por causa de uma queda, vocês vão passar a dar a mão a alguém, vocês vão constituir aqui uma nova aliança com alguém. Isto vai mexer muito com o vosso emocional, digo-vos já. Não só a queda da estrutura, como o terem que dar a mão a alguém. Mas há aqui um aprendizado e há aqui uma superação de obstáculos. Portanto, olha, do menos mal. Não estou muito preocupada, porque mesmo que aconteça aqui uma coisa que não vos agrade e que vocês fiquem tristes e magoados, e vocês vão aprender sim, e com esse aprendizado vocês constroem novas bases para a vossa vida profissional. Obviamente para a vossa vida financeira também, não é? Obviamente. Ok. Vamos então ver agora o número 2. Ok. Piramidezinha. Pronto. A nível profissional e financeiro. Ih, caramba. Ora bem. Eu vejo aqui a morte de uma cobra. A morte de alguém que hipnotiza, a morte de alguém que uma transformação. Esta cobra acaba sempre por falar numa transformação de alguma forma. Ou vocês conseguem ter uma visão clara acerca de alguém que aparentemente até poderia parecer uma imperatriz. Poderia parecer uma imperatriz. Mas se calhar não é. E vocês aqui com uma escolha para fazer, uma escolha no sentido de vos trazer segurança a nível financeiro. 5 e 3, 8, 8, a energia da prosperidade e da abundância. Já aqui os peixes também nos vêm falar numa nova... num fluxo financeiro, num fluxo de abundância aqui a correr. Isto tudo porque há uma cobra que finalmente tem aqui um fim. Eu não sei se vocês vão ter aqui uma ajuda de uma imperatriz para descobrir esta cobra, para dar fim a esta cobra sair do vosso caminho a nível profissional, também pode ser. Que esta ajuda vai-vos trazer muita alegria, ou se aqui a Imperatriz também vos ajuda a clarificar, porque a carta do Sol também é uma carta que nos fala em revelações, informações a virem à luz do dia, que faz com que haja novos dados na equação, não é? E nos faz então aqui ter uma nova avaliação e um julgamento, porque aqui há um julgamento. Seja como for, vocês vão descobrir aqui uma cobra. Mas isso vai ter fim, porque isto é dado pela espiritualidade, está bem? Isto vai ter fim para que vocês consigam ter aqui prosperarem, para que vocês consigam prosperar financeiramente. Portanto, não sei se aqui esta Imperatriz também pode ser, não quero dizer que seja para toda a gente, aqui uma guardiã a nível espiritual que vos vai aguçar a intuição. Porque podemos estar a falar aqui de alguém que nutre, que ajuda, que protege, mas alguém que já morreu.
mas é como se essa energia estivesse com vocês aqui a ajudar-vos a dar uma luta a esta cobra, que se estivesse aqui a ajudar-vos a abrir a vossa intuição, para ajudar-vos a ver a existência desta cobra. Olha para o que a cobra faz, esquece o que a cobra hipnotiza, o que ela diz, esquece, olha para os atos. E vocês aqui a chegarem a essa conclusão, sim, tanto que vocês fazem aqui uma escolha de se afastar ou de cortar de alguma maneira, vocês cortam o efeito que esta cobra tem em cima de vocês para vos trazer uma segurança. E isso vai-vos abrir caminhos e isso vai-vos abrir prosperidade financeira. Acabando aqui com uma série de sentimentos que vocês possam trazer em relação a ansiedade, até vocês verem, sabem aquele momento em que nós estamos com a desconfiança? A desconfiança é uma coisa que nos corrói, que nós queremos falar, nós queremos agir, mas depois, como não temos a certeza, fica ali aquela coisa ali, aquela angústia dentro do peito que não nos deixa avançar, que não nos deixa nem agir nem falar. E não sei se esta cobra não vai ter aqui algum ato, não é o que ela diz, é o que ela faz, em que vocês finalmente percebem o que ela é e há aqui a morte da própria cobra. Não sei se é vocês que cortam, que é muito possível que seja, vocês quando virem, vocês cortam essa cobra assim, para que vocês possam seguir o vosso caminho da vossa prosperidade. Isto podemos estar a falar de colegas de trabalho, ou podemos estar aqui a falar até, se calhar, de família, aqui, com cortes financeiros, heranças de alguém que morreu, uma cobra no caminho que iludia e hipnotizava. Porque assim, não estamos a falar só em trabalho, né? Também estamos a falar em dinheiro. Em princípio o dinheiro vem do trabalho, mas o dinheiro pode vir, a verdade é que o dinheiro pode vir de muitos lados, né? Espero que tenha feito sentido a vocês. Vou avançar para a próxima orgonite, para o montinho número 3, para quem se identificou com o montinho número 3. Ora, temos o louco, temos a lua, temos o imperador. Ok, a estrela. Aqui temos vocês, pronto, seja aqui numa energia yang mais masculina, temos as nuvens e temos a estrela. Eu não sei se estou aqui a falar de trabalho, mas estou a falar de dinheiro quase certeza absoluta. De qualquer maneira, vamos falar sobre isto. O louco, obviamente, é uma carta que nos fala numa nova jornada. Vocês aqui no ímpeto de iniciarem um novo caminho para vocês, não sei se a nível de trabalho, se vocês vão mudar aqui de trabalho, ou podem não mudar de trabalho, mas podem mudar de função dentro do emprego. Também pode ser o caso. Mas há aqui uma nova jornada a iniciar-se na área de trabalho. Aqui com a carta da lua, diz-me claramente que alguma coisa pode estar das duas uma. E temos aqui o eclipse. Portanto, ou alguma coisa está escondido no oculto com essa nova jornada, alguém que vos oferece se calhar aqui um novo caminho e vocês estão a pensar em percorrer esse novo caminho a nível profissional, e aqui a carta da lua me diz claramente que alguma coisa está no oculto que deve ser visto. Portanto, abram a vossa intuição, porque há alguma coisa aqui que tem que ser visto, de forma a que vocês consigam garantir uma estabilidade.
Aqui a carta do Imperador é uma carta que nos fala em termos financeiros, vocês porem um travão, uma restrição nos gastos, ou não gastarem tantos recursos. Se calhar vocês foram chamados para uma nova função, porque alguém que lá estava antes gastava demais e produzia de menos. E agora a ideia é uma nova gestão, ok? Talvez seja por isso. E vocês não estão a ver isso. Se calhar só quando lá chegarem e houver o primeiro comparativo entre o trabalho de uma pessoa e outra é que vocês conseguem perceber porque é que foram chamados para ali. Por uma questão de gestão. Porque o Imperador é aquele que, até se costuma dizer que é a carta da sabedoria, o Imperador é aquele que do nada, de alguém que não tem recursos absolutamente nenhuns, ele consegue começar a construir uma base, mas uma base sólida, uma base que lhe permite depois alavancar projetos para o futuro. Portanto, ele tem que primeiramente construir uma base sólida. É como fazer uma casa, ok? Começamos pelos caboclos, não é? E dali levantamos, não é vigas é o que se já põe no telhado. Eu percebo pouco de construção civil, está bem, percebo mais tarô, mas acho que vocês perceberam. Uma casa não se começa pelo teto, uma casa começa-se pelo chão, trazendo bases sólidas, não é? E é esse o grande conhecimento do Imperador. Ele constrói de base algo sólido. E eu acho que alguém aqui está-se a querer aproveitar dos vossos conhecimentos e das vossas capacidades. Aqui o que está no oculto é algo que vocês descobrindo vai-vos deixar um bocado angustiados. Já a Lua também nos fala de instabilidade emocional. Eu não sei como, mas isto vai-vos trazer aqui ou algum tipo de descontentamento ou algum tipo de dissabor quando vocês realmente perceberem o verdadeiro motivo que está por trás, aquilo que está escondido, vá. Vocês vão aqui ficar... vocês não vão ficar contentes, pronto. Eu não queria dizer que vocês vão ficar tristes, mas se calhar até vão. Mas tudo isto serve para nos abrir os olhos, porque quer uma carta, quer a outra, são cartas que nos falam em começar ciclos novos, ok? Quer o Imperador, que fala em estruturas, saber criar novas estruturas mais sólidas. Quer a carta da estrela, que nos fala em vocês fazerem uma cura, vocês seguirem em uma cura, se calhar de um sentimento de insatisfação, vocês podem não estar contentes aqui com o trabalho anterior, também pode ser o caso, e vocês aqui quererem seguir em frente. A vossa motivação é vocês seguirem para outra coisa nova. E aqui sim, a estrela diz-nos claramente que vocês é para seguirem um novo caminho. Aqui também diz, é uma carta do mundo, é uma carta que nos fala começar um ciclo novo, com estrutura, que vocês vão construir. A carta dos peixes fala-nos em fluxo financeiro, os caminhos a abrir-se para vocês em termos de fluxo financeiro. Portanto, ou que vocês deixem algo para trás, que vocês descobriram alguma coisa ou perceberam alguma coisa e estão tristes, estão magoados e vocês querem abrir algo novo na vossa vida. A vossa energia é de abrir algo novo. Se calhar começarem a trabalhar por conta própria até. Não é? Algo em que vocês gostam de trabalhar. Vocês deixarem aqui alguma coisa do passado para trás, que é o que nos fala a estrela. E avançarem para um projeto novo que vos vai trazer rendimentos. Meus amores, é a leitura que há neste momento. Não se esqueçam, olha, hoje estou a fazer isto no dia do eclipse. Com certeza que esta leitura vai servir para alguém. Se tinham dúvidas, vão deixar de as ter. É para avançar para algo novo, sim.
Porque eu vejo aqui, e principalmente algo que vocês vão gostar muito de fazer. Vocês vão arregaçar as mangas, como diz o outro, e vocês vão fazer algo que vocês gostam muito. Ou que mudem de trabalho, ou que iniciem por conta própria algo, um projeto novo, algo que vocês apostam, que vocês fazem com o coração, fazem com a alma, onde apostam todas as fichas. Acho que sim. Exatamente. Cortando aqui o que não interessa, cortando o passado de algo que vos limita, trazendo uma colheita. Muito bom. A carta está, olha, vocês com todas as ferramentas na mão para iniciarem um ciclo novo. Porque é que eu falo em colheita? Porque esta carta está rodeada de cartas positivas. Portanto, sendo assim, temos que ler o lado positivo das cartas. Todas as cartas têm um lado positivo e negativo, está bem? Meus amores, se eu conseguir um bocadinho mais, já sabem que eu ainda volto este mês com a leitura de amor, portanto, tudo o que mexe com os nossos sentimentos, que é família, amor de cônjuges, até amizades, às vezes, porque a gente também gosta das pessoas que estão à nossa volta, que não são sangue, né? Pronto. Espero que fiquem bem. Já sabem que estas leituras não têm caráter obrigatório de ser feito todos os meses, mas sempre que eu tiver um bocadinho, eu prometo que é aqui que eu venho fazer mais uma leiturazinha para quem se identificar. Um beijinho grande, fiquem bem e até um dia destes. Já sabem que leituras acima dos 15, 20 minutos no Instagram e no Facebook elas são cortadas. Portanto, se quiserem ver a leitura completa, YouTube ou TikTok. Está bem, meus amores? Até um dia destes. Beijinho. Truliro!